Olá, gente. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de algumas técnicas de análise de risco. É interessante que nós, profissionais da área de segurança, saibamos usar essas técnicas. E uma das principais é a análise preliminar de risco. Toda tarefa ela deve ser analisada. Analisar o risco existente daquela tarefa para que eles sejam minimizados ou eliminados. A palavra que a gente sempre vai utilizar é minimizar o risco ou eliminar o risco. Minimizar o risco significa que esse risco ele vai existir, sim, porém dentro de uma faixa aceitável. Eu tenho o ruído, mas o ruído ele vai estar dentro da faixa aceitável. Eu tenho o risco de trabalho em altura, mas eu vou estar com os equipamentos apropriados para trabalhar com aquele risco. Não vou eliminar o risco. Mas eu tenho aqui o risco de uma substância tóxica. Eu posso substituir aquela substância tóxica por uma não tóxica. Então, a gente observa que o risco ele pode ser minimizado, ou neutralizado, né? Ou eliminado. E para isso a gente tem que usar técnicas de identificação desses riscos e análise desse risco. E, consequentemente, a sua avaliação e controle. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente vai passar para vocês. Hoje, a princípio, vai ser análise preliminar de risco, ou análise preliminar de perigo. A gente sabe aquela diferença de perigo e risco, né? Perigo como algo potencial para causar dano e o risco, a exposição a esse perigo. A gente tem a análise de risco do processo HAZOP, tem o Hazard Operability, e análise de árvore de causa. Eu até passei um modelo de análise de árvore de causa na aula passada. A gente pode analisar um exemplo prático, né, de como fazer. Análise por árvore de falhas, análise por árvore de eventos e análise dos modos de falhas e efeitos, o ANF. E o What If, que seria o e se, a lista de verificação, técnica de incidente crítico, TIC, e análise pela matriz de interações. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar falando dessas técnicas para você, uma de cada vez, com muita calma, entendendo o detalhe que diferencia cada uma, certo? Vamos começar pela análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco, ela consiste numa metodologia indutiva para identificar potenciais perigos decorrentes de determinadas atividades, ou do ambiente de trabalho, do processo, dos materiais, das ferramentas que vai ser utilizado. Então, o objetivo da BR é entender a área, o sistema, o procedimento, o projeto, a atividade que vai ser desenvolvida, identificando os possíveis perigos e riscos, avaliando qualitativamente os riscos. Então eu tenho um trabalho que envolve a abertura de uma chave seccionadora, de uma rede de distribuição. Ok, aquela atividade ela tem um determinado risco, ela tem um determinado processo. Então a gente vai entender esse processo e analisar esses riscos existentes. Então, né, no escopo da análise preliminar de risco, ela abrange os eventos perigosos cujas causas têm origem na instalação, englobando, por exemplo, as falhas de componentes, eventuais erros operacionais ou de manutenção, as falhas humanas, identificando o grau de risco daquela atividade. A gente pode utilizar, por exemplo, uma matriz de risco para isso. Eu tenho análise preliminar de risco e não tenho matriz de risco. É basicamente um checklist, né, onde eu vou estar identificando os perigos existentes, os riscos existentes e as possíveis, vamos dizer assim, medidas de controle, certo? A análise preliminar de risco, em termos de aplicação, a gente tem que entender que é preliminar. O que significa que eu vou estar avaliando o risco antes de executar a atividade. Então, você pode estar verificando o que
vai acontecer naquele momento, o que é que eu tenho de ferramentas, o que é que eu tenho de pessoas que vão estar envolvidas naquele processo, quais são os riscos existentes, para que eu possa identificar os perigos e riscos da atividade. Por exemplo, uma pessoa não autorizada naquele local é um risco? Óbvio que é. Então, na minha análise preliminar de risco, eu vou estar determinando quem está ali naquela situação. O cidadão vai fazer a concretagem da laje. Só vai estar lá quem estiver fazendo a concretagem da laje. Outras pessoas envolvidas não poderão estar ali. Então, na análise preliminar de risco, a gente vai ter realmente as pessoas envolvidas naquela situação. Então, a gente vai ter os dados, né, necessários. A gente vai parar a aula de hoje aqui para não ficar muito longa. É só uma parte inicial. Então, dados demográficos, dados climatológicos. Por exemplo, eu estou fazendo o transporte, o içamento de uma carga. Os dados climatológicos, eles são extremamente úteis. Eu tenho que ver a velocidade do ar para essa carga não balançar. Eu tenho que ver a questão da chuva, né? Então, as instalações, ver as condições das instalações, as premissas de projeto. Por exemplo, o cidadão vai quebrar uma parede. Lá eu posso ter tubulação de gás. Então, eu vou ter que fazer a análise dos projetos também. As especificações técnicas de projeto, especificação de equipamento a ser utilizado. Aí eu tenho aqui, eu vou usar um load buster, um load ranger, para fazer a abertura de uma chave em carga. Eu tenho que saber a especificação do equipamento, até que ponto ele vai abrir, vamos dizer assim, findar o arco voltaico, o layout das instalações, a descrição dos principais sistemas de proteção e segurança. Eu estou na indústria, eu sei que ali vai ter um comando bimanual. Então, eu sei que existe uma cortina de luz. As substâncias envolvidas, as propriedades físico-químicas, como é que ela vai interagir com o ser humano. Vou entrar num espaço confinado. Eu tenho que, por exemplo, ver quais os gases existentes naquele espaço confinado, ou então a questão da presença ou não de oxigênio na concentração correta. Por exemplo, se é uma concentração muito alta, né, eu tenho uma atmosfera explosiva. Na concentração muito baixa, eu teria aí a possibilidade dos trabalhadores desmaiarem. Característica de toxicidade de determinadas substâncias. Enfim, essas informações é que eu devo ter na análise preliminar de risco. É só isso? Não, isso aqui já é muita coisa. Mas é uma análise preliminar de risco, ela vai contemplar cada atividade, certo? Então a gente termina a aula de hoje, a gente vai se aprofundar, né, nas demais aulas no decorrer desse nosso curso de prevenção e controle de perdas, ok? Até a próxima, gente.